Oi, gente, vamos lá testando aqui o áudio. Quem entrar aí pode falar boa tarde e dizer se o áudio tá legal, ok? O tema de hoje, conforme a gente havia combinado, né? Eu tinha mandado uma mensagem, vai ser relacionamento tóxico, ok? Eu tô falando com essa cara de feliz, relacionamento tóxico, como se fosse uma coisa boa. E também não é de todo ruim, tá? Em algum momento da nossa vida, todos nós já tivemos lá as nossas artimanhas, vamos dizer assim, para manter as pessoas que a gente gosta próximas e dependentes da gente emocionalmente. A base do relacionamento tóxico é isso, né? Uma dependência emocional muito grande que a gente proporciona, né, ao outro ou que a gente vivencia na nossa vida com relação às outras pessoas. Por que eu escolhi esse tema? Porque eu tenho contato com muitas pessoas no meu dia a dia, em especial clientes, né? E a gente observa que boa parte dessas pessoas, em algum momento da vida, né, já viveu relacionamentos tóxicos, ou viveu isso, ou vive, né? Ou até é uma pessoa tóxica para as pessoas do convívio dela e não tem esse entendimento, não tem essa percepção, tá? Então, nessa live de hoje, eu quero deixar assim alguns pontos para serem observados nos nossos relacionamentos, tanto pessoal quanto até mesmo profissional, para que a gente perceba se estamos vivendo de maneira tóxica, né? Ou se já tivemos esse tipo de relacionamento no nosso passado, o quanto isso ainda nos afeta hoje, tá? Então, assim, a base do relacionamento tóxico é o seguinte: o outro acha que pode fazer qualquer coisa, nos tratar de qualquer maneira, inclusive utilizando chantagem, na boa parte das vezes é a chantagem emocional, né? Por quê? Porque a gente vai continuar ali, independente do que ele fale, de como e do que faça. A gente vai estar ali o tempo todo à disposição e cedendo muitas vezes a esse tipo de chantagem emocional, ok? A carga emocional dos relacionamentos tóxicos ela é muito grande. Então, a pessoa, como sabe que não corre risco de nos perder, né? Na verdade, para ele tá tranquilo, ou para ela tá tranquilo. O agente também faz para o outro porque a gente acha que aquela pessoa vai ficar do nosso lado para o resto da vida, tá? Então, assim, as pessoas se acostumam. Essa é a pior parte do relacionamento tóxico, porque no começo dói muito, incomoda, até que a gente vê que não adianta mais tentar consertar e a gente desiste de lutar. Quem está sofrendo desiste. E quem está aplicando, né, a chantagem emocional, a influência sobre o outro, não percebe que está incomodando. Acha que é normal ser desse jeito, tá? Porque boa parte do comportamento tóxico ele é inconsciente. Então, como a pessoa não tem esse entendimento, para ela tá tudo ok. Eu poderia aqui ficar falando sobre as características das pessoas que tentam nos dominar por meio de relações tóxicas. Mas a gente já sabe, né? São aquelas pessoas que impõem a vontade delas o tempo todo, faz chantagem emocional, sempre fica jogando coisas na nossa cara, né? Cobra excessivamente. Geralmente são pessoas extremamente possessivas, são pessoas que gostam de manipular, né? De fazer com que as situações sempre sejam favoráveis a elas. É, São pessoas que às vezes nos compram, né? Com presentes ou até mesmo com a própria amizade. Olha, eu sou seu amigo desde que, né? Você esteja fazendo isso, 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 do jeitinho que eu gosto, do jeitinho que eu quero, né? São pessoas que às vezes podem se tornar negativas demais, podem nos depreciar, muitas vezes nos colocar para baixo, ao invés de nos estimular, elas nos convencem, né, de que a gente não é capaz de conseguir as coisas, em especial a gente não é capaz de conseguir sem a ajuda delas, né? De novo a palavra dependência entra muito forte aí, né? E Cíntia, como é que a gente lida então? Se eu sou uma pessoa manipuladora, como que eu melhoro?
e se eu sou manipulada, como que eu melhoro as relações. Então, assim, uma das dicas que eu sempre dou é o amor próprio, né? Quando eu me amo o suficiente, eu não tenho necessidade nem de impor vontades aos outros e nem de ceder o tempo todo às vontades dos outros, né? Então, o amor próprio aí, ele é a chave, realmente. É o que eu chamo de protagonismo, né? Você realmente escrever a história da sua vida e não terceirizar, né? Não ser coadjuvante da sua própria vida. Então, deixar que pessoas, por questões emocionais, decidam como você deve agir, com quem você deve sair, que horas você volta, como você se comporta, que escola você vai estudar. E, assim, a gente tem os pais, né? Os pais são responsáveis pela gente até a gente atingir a maioridade. Mas depois disso a gente se torna adulto e como adulto a gente tem capacidade de tomar nossas próprias decisões, estando ciente de que muitas vezes, né, a gente pode sofrer consequências não tão boas. Mas é causa e efeito, né? A gente tem que tomar decisões. Desde criança, aliás, uma dica para os pais, a gente já tem que estimular nossos filhos a tomarem pequenas decisões, mesmo que a gente ache que a decisão deles não foi a mais acertada. Desde que a vida dele não corra perigo, desde que ele não esteja tomando nenhuma decisão leviana, pequenas decisões do tipo, filha, com que roupa você quer ir na festa? Sabe, coisas que deixam a criança à vontade, ela se sinta segura, ela tenha consciência de que ela é capaz de fazer boas escolhas para a vida dela. Senão a gente cria adultos inseguros e esses adultos inseguros e que não se amam o suficiente são armadilha, caem muito fácil na armadilha da dependência emocional e das relações tóxicas, ok? Outro ponto é assim, não adianta brigar, tá? Quando a gente está num relacionamento tóxico, não adianta a gente brigar, porque geralmente o lado mais forte é o lado da pessoa que manipula as situações emocionalmente, tá? Então, brigar não resolve, discutir o tempo todo não alivia. O que precisa? Tentar o diálogo, muitas vezes ignorar a pressão do outro, não ceder e ignorar a pressão, né? Mas assim, quando você vê que não tem condições de você resolver diretamente com a pessoa, buscar alguém que seja um intermediário, um mediador, um conciliador, tá? Alguém que esteja próximo de vocês e que possa intervir positivamente de alguma forma nesta relação de vocês, ok? Se é familiar, aí é mais delicado ainda, porque às vezes precisa envolver mais pessoas. Mas o principal é não dependa emocionalmente de ninguém. Ter relações saudáveis, ok. Ter relacionamentos, ok. Depender da pessoa para tudo é complicado. Porque em algum momento pode ser que essa pessoa não esteja mais ali para você. E aí você vai ter que tomar suas decisões sozinhas. Será que você vai estar pronto, forte o suficiente para tomar essas decisões, né? Então, assim, por mais que o outro seja importante para você, seja ele namorado, marido, pai, mãe, amigo, seja quem for, as pessoas são importantes na nossa vida, podem contribuir para a nossa evolução enquanto ser humano, nos apoiam, isso é super válido, todo mundo precisa disso para viver. O que não precisamos e não queremos é uma relação baseada na troca. Você me dá isso que eu te dou aquilo. E se você não me devolve o que eu te dei, se você não atende a minha expectativa é porque você não me ama, não gosta de mim o suficiente, não valoriza o que eu fiz por você. É onde a gente entra no campo da chantagem. É um campo minado, né? Literalmente é um campo minado. Eu sempre sugiro, né, para os meus coaches, quando eles estão nessas situações, procurar realmente apoio terapêutico, né? Procurar ajuda de um profissional da área de psicologia ou psiquiatria. Esses profissionais são os mais indicados para acompanhar esse tipo de situação. Eles são qualificados, eles têm condições de dar todo o suporte para que você possa se desvencilhar de qualquer tipo de relação tóxica sem magoar ninguém, né? E quando é muito, realmente, existem casos que a pessoa chega à psicopatia, né? Aí a gente sugere o afastamento por um tempo, realmente, para que possa os dois lados se tratar e as coisas possam evoluir. Espero ter ajudado as pessoas que me perguntaram sobre isso recentemente e lembrando, né,
Coaching não é terapia. Então, se você estiver passando por qualquer situação de conflito intenso ou vivendo relacionamentos tóxicos, você precisa procurar apoio terapêutico, ok? O coaching é apenas talvez uma ferramenta que te alerta para que te faz refletir que esse tipo de relacionamento não é saudável para a sua vida. Agora, o tratamento mesmo, aí tem que ser com terapia, tá, gente? Obrigada, um abraço. Quem tiver dúvidas e perguntas, pode colocar aqui nos comentários que na medida do possível a gente responde. Abração!